Tu já parou pra pensar que a cor do acessório que tu usa pode dizer muito sobre a tua personalidade? As celebridades, por exemplo, usam os acessórios como uma forma de manter o seu estilo com uma marca registrada e assim manter o nome delas sempre na boca do povo. Tô falando daquele anel que tu sempre escolhe, daquele colarzinho que tu nunca tira. Eu, por exemplo, nunca tiro esse aqui. Hoje eu vou te contar a história por trás do dourado e do prata e o que eles representam sobre quem tu é, de acordo com a fase que tu tá vivendo. O dourado. Desde as primeiras civilizações, o ouro já era visto como algo sagrado. No Egito Antigo, por exemplo, ele era associado ao sol, à eternidade e também aos deuses. É só a gente observar. Quer ver só? Vocês lembram que os faraós eram enterrados sempre com aquelas máscaras de ouro? E isso, gente, não era exatamente por luxo, mas porque eles acreditavam que o ouro era a carne dos deuses. Outro exemplo, lá na Roma Antiga, só os mais poderosos podiam usar joias douradas. Eu, por exemplo, gente, amo. Na Idade Média, a mesma coisa. O dourado estava sempre presente nas coroas, nas igrejas e também, obviamente, nos tronos. Se a gente olhar, por exemplo, pro Vaticano, igrejas católicas, famílias reais, até mesmo na ficção, o ouro é representado sempre como algo muito valioso. E, obviamente, ele é valioso. E isso tudo não é à toa. O dourado realmente traz essa ideia, essa sensação, essa imagem de autoridade. Traz essa energia de algo sofisticado, de algo grande, traz esse brilho, esse protagonismo. Quem escolhe acessórios dourados hoje, mesmo sem saber, carrega essa história, carrega esse símbolo de liderança, de força. Na psicologia das cores, por exemplo, o dourado é associado à autoestima, à ambição, à confiança. Já pelo lado da espiritualidade, o ouro representa sabedoria divina e plenitude. Agora nós vamos falar do prata. Ele pode parecer mais discreto, mas, gente, ele tem uma simbologia tão forte quanto o dourado. Enquanto o ouro é sol, a prata é a lua, é a noite. Enquanto o dourado brilha com muita intensidade, o prata reflete essa intensidade. Ele também ilumina, gente, só que mais no silêncio. Então é por isso que geralmente pessoas que são mais góticas ou possuem um estilo muito futurista preferem usar prata. Na mitologia, a prata era associado ao sagrado feminino, à intuição e à noite. Inclusive, muitas culturas indígenas e tribos celtas usavam a prata em rituais de cura, rituais lunares, esses rituais de conexão com o interior. Já na moda, o prata ganhou, essa força pelo design moderno, justamente porque ele representa a tecnologia, essa introspecção. Como eu falei pra vocês, pessoas que têm um estilo mais futurista, um estilo mais gótico, mais introspectivo, essas pessoas possivelmente vão escolher usar prata ao invés de dourado. Na astrologia, por exemplo, o prata se conecta com esses signos que são mais sensíveis, tipo câncer, assim, e mais observadores, tipo virgem. E como eu falei antes do dourado na espiritualidade, vamos falar também do prata na espiritualidade. Na espiritualidade, o prata é uma cor de proteção energética e de sabedoria inclusive emocional. Agora que a gente já falou dos dois, agora que tu conhece a história do prata e do dourado, me conta nos comentários qual desses dois tu se identifica mais. Se tu é do dourado, talvez tu seja aquela pessoa que gosta de marcar presença, tem uma energia governante, uma energia de líder, talvez tu seja aquela pessoa que não tem medo de se mostrar, gosta de ser notada, porque como eu falei, o dourado é ligado a essa coisa quente, do sol, da energia, do calor. Então, pessoas que preferem dourado costumam ser mais extrovertidas. Pessoas que gostam de estar no centro das atenções, de ter olhares. É uma cor de poder, confiança, riqueza e muita presença. Então, muitas vezes essas pessoas têm personalidade forte ou estilo muito marcante. Personalidade forte que eu digo não é pessoa chata, eu digo personalidade forte mesmo, personalidade autêntica, única. Os signos que geralmente se identificam com esse metal, que tem esses perfis mais dourados, gente, ignorem meu gato. Ele tá amassando pãozinho com a amor da mamãe. Gente, meu padrinho. Voltando, os signos que mais geralmente identificam com o dourado são Leão, Sagitário e Áries. Agora, se tu vai sempre pro prata, provavelmente tu é uma pessoa mais observadora, mais sensível, mais atenta aos detalhes, gosta de elegância sem muito exagero, gosta de um estilo mais limpo, mas ao mesmo tempo mais moderno e funcional. E, gente, vamos lembrar aqui, que eu falei antes, que o prata é associado à lua, Então, pessoas mais
noite, que costumam ser mais introspectivas e tudo mais, geralmente se identificam com esse metal, porque são pessoas mais detalhistas, são pessoas mais introspectivas, mais observadoras. Agora, alguns signos que geralmente se identificam com esse metal são Aquário, por exemplo, Câncer e Virgem. São pessoas que não gostam de ficar chamando atenção à toa, geralmente, né? Mas tem um estilo mais refinado, ao mesmo tempo tem um estilo refinado, ao mesmo tempo até misterioso, assim, tipo, são pessoas mais misteriosas. O prata, gente, é a cor da sobriedade, da elegância discreta, né? Que é um pouco diferente do dourado, que chama muito a atenção. Ele tem essa vibe meio futurista, né? Por isso que o prata é muito utilizado na moda. E também vocês podem ver na ficção, em filmes muito futuristas, o prata é muito utilizado, né? Com a tecnologia e tudo mais. Então ele fica perfeito, por exemplo, com tons frios. Se tu te identificou com prata, comenta prata aqui embaixo. Se tu te identificou mais com dourado, comenta dourado aqui embaixo. Se tu mistura os dois, provavelmente tu é uma pessoa flexível, criativa e que não se prende a regras. O mix de metais, gente, tá muito em alta. Mix de prata e dourado. E ele mostra, assim, essa abertura, né? Pra fazer experiências, né? Na moda. Pra realmente experimentar. É um equilíbrio entre razão e emoção. Entre o brilho do dourado e a introspecção do prata. É bem aquela coisa da pessoa que tem uma personalidade super versátil, mais livre, assim. Não é muito óbvia. Aquela pessoa criativa mesmo. São pessoas que vão fazer esse mix de metais. E claro, né, gente? Tem que lembrar que, de acordo com a nossa fase da vida, a nossa escolha entre prata e dourado pode ir mudando. Hoje, de repente, tu ama dourado, mas daqui a pouco amanhã tu vai amar prata. E vice-versa. Porque tudo muda de acordo com a nossa fase da vida, com o nosso humor, com a nossa roupa, com a nossa energia, com o que a gente quer transmitir. E a mensagem que fica é: a cor do nosso metal não é só uma escolha estética, é uma forma de expressão. Por trás de cada acessório que a gente escolhe, tem um pedaço da gente, tem um pouco da nossa história, né? De quem a gente é, de quem a gente quer ser, o que a gente quer transmitir. E agora que tu já entendeu o que cada cor carrega de simbólico, tu pode começar a usar isso a teu favor, pra transmitir exatamente aquilo que tu quer. Tem uma entrevista? Vai de prata. Transmite mais profissionalismo, mais controle. Vai pro evento social, usa dourado, porque ele pode te trazer aquela coisa da confiança. Eu vou trazer em breve um vídeo de como fazer um rebranding pessoal, dando vocês a utilizarem técnicas da publicidade que a gente usa pra fazer rebranding de marcas, pra vocês aplicarem isso na vida pessoal de vocês, porque isso é muito importante, gente. É muito importante a gente saber comunicar com assertividade. Então, assim, esse vídeo aqui já vai ser muito útil pra vocês. Vai ser mais uma ferramenta pra vocês conseguirem compreender um pouco da dimensão que tem, né, um rebranding pessoal. E agora me conta, tu é time dourado, time prata ou time mistura tudo? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo se tu também amou essa nossa viagem pela personalidade das cores, pela história do prata e do dourado. E já te inscreve aqui no canal, porque eu trago muito conteúdo de moda, cultura, comportamento e comunicação com significado por aqui. Então é isso. Beijos!